Boa noite, meus queridos amigos. Bora voltar à rotina normal, né? Que viver com ansiedade não dá certo. Chega uma hora que nós temos que superar, né, povo? Deixar esse negócio de ansiedade de lado e seguir a vida em frente. Se não viveres ansiosos, não dá certo. Fica aí, não torta não, calma aí, que já que nós começamos. Bora ler Romanos capítulo 6. A liberdade do poder e do pecado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esquece de que quando fomos unidos em Cristo Jesus pelo batismo, nós unimos a Ele em sua morte? Pois bem, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim com Ele fomos ressuscitados dos mortos, pelo poder glorioso do Pai. Agora nós temos poder de viver uma nova vida. Podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se semelhou à sua morte, assim também nós ressuscitamos e seremos semelhantes a dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixamos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertados do poder do pecado. E então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos, não mais morrerá, e a morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por toda, para que quebra o poder do pecado. Mas agora ele vive. Quando morreu, foi uma vez para todos, para que, por o poder do pecado, mas agora ele vive para todos sempre na glória de Deus. Da mesma forma, considera-se morto para o poder do pecado e vive para Deus em Cristo Jesus. Não deixais que o pecado reine sobre o corpo, que esteja sujeito à morte sedenta, desejos pecaminosos. Não deixais que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal, para que sirva o pecado. Mais uma vez que entregue inteiramente a Deus, pois você está morto e agora tem nova vida. Você estava morto, mas agora tem nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não mais o seu Senhor, pois você já não vive sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, que diz que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornaram os escravos daquilo que escolheram obedecer, podendo ser escravo do pecado, conduz à morte. Ou podemos escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecemos todos de coração. Este ensino que lhe transmite, este instrumento que lhes transmite, estão no livro da escravidão do pecado e se tornou escravo da justiça. Usa um exemplo da escravidão para ajudá-lo a entender. Isto tudo por sua natureza humana. É fraco o passado. Vocês deixam a escravidão pela impureza e pela maldade, que fez afundar ainda mais o pecado. Agora se vês entregue à escravidão, a vida da justiça, para se tornar santos. Quando éramos escravos do pecado, estava livre da obrigação de fazer o que é certo, o qual foi resultado, e hoje vocês envergonham de coisas que costumavam fazer, coisas que acabavam a morte. Agora, porém,
tão livre do poder do pecado, se torna escravo de Deus e fazer aquilo que conduz à santidade e resulta assim na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dívida de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.